Esse livro foi a grande decepção desse primeiro semestre. Eu me senti amiga do Justin e da Emma. Triângulo amoroso que você fica assim, não quero que ela fique com ninguém. É nesse livro excelente se você quer aprender um pouco mais sobre colonialismo no continente africano. Olá, gente bonita e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bagagem. Eu sou a Anne Costa, escritora, professora de literatura. E hoje eu tenho um vídeo um pouco diferente para nós, que é um vídeo sobre leituras. Então, eu estou chamando essa playlist de Leia Comigo, bem na vibe do canal. E é um convite, né, para você ler os livros que eu li ou apenas apreciar ali um pouco das leituras que eu fiz durante esses primeiros 6 meses de 2025. Eu, esse ano, comecei um caderno de leitura, né? Um reading journal. Porque, como professora de literatura, eu leio muito, porém eu não fazia esse controle de quantas leituras eu estava fazendo no mês. E não porque eu queria mostrar quantas leituras eu estava fazendo no mês, porque na época eu nem estava pensando em fazer um canal de YouTube ainda. Mas porque eu estava realmente esquecendo os livros que eu lia no ano. E eu já não sabia mais quais livros eu tinha lido. Eu sabia que eu tinha lido, não sabia quando. Então eu comecei a realmente pensar que a minha memória está falhando e eu queria saber quais livros eu tinha lido e o que eu tinha sentido por eles. A ideia era fazer, né, o book tracker, né, que é manter manter, né, saber que livros que eu li, então achei esse bonitinho, que é uma estante, então eu vou colorindo os livros que eu li. Inclusive, hoje eu tenho que colorir um livro, porque eu terminei um livro ontem. Aí eu vou mostrar ele aqui, embora já seja aí, né, metade de agosto, mas eu vou colocar até metade de agosto nesse livro, nesse vídeo. E esse caderninho também eu faço algumas anotações. Eu confesso que eu não tenho feito tantas esses dias, porque acabou que, né, gente, a vida acontece. E aí a gente fica, né, sem tempo de fazer as coisas. Mas eu gosto muito de fazer esses, né, esses trabalhos assim manuais. Eu gosto muito de adesivo, então eu acabo comprando muito e aí eu, né, queria usar. E o último que eu fiz foi do livro que eu vou falar aqui, mas já tem um tempo que eu li esse livro. E não fiz mais nenhum, mas eu tô querendo fazer do livro que eu li hoje, que eu li, acabei de ler ontem, porque ele vai ficar na minha memória e eu gostei o suficiente para fazer. Eu falo que é tipo uns meus pensamentos, né, em forma de papel ali, mas fazer uma arte inspirada nesse livro. Então eu vou começar aqui, né, dos livros de 2025. Eu li ao todo, vou contar. 17 livros até agora, o que é aí em torno de 2 livros, né, gente, por mês. Só para constar que esses livros são livros que eu li, e algumas releituras também que eu li para as minhas classes, mas são só os romances. Eu não coloquei as short stories, os contos, né? Gente, desculpa, estrangeirismo, vocês sabem como é que eu sou. Mas não coloquei os contos, não coloquei poemas, porque aí não dá, né, gente? É muita coisa. E também não coloquei os livros teóricos, porque eu estou trabalhando num book proposal de um livro teórico que eu quero escrever. E aí eu posso fazer outro vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Me comenta aí, você quer que eu faça um livro, né, um vídeo sobre o meu trabalho acadêmico, eu posso fazer. Então, o primeiro livro que eu li, eu não tenho ele aqui. Na verdade, foi uma leitura feita só por audiobook. E foi Fourth Wing, né? A quarta asa. Uma amiga minha da universidade me recomendou esse livro. Falou que era muito legal, que era né, uma fantasia ali com romance, bem clichêzinho, que era gostoso para ler. E estava bem no início do ano, e eu pensei, por que não? Arrependi, gente? Não me arrependi. Eu acho que a gente sempre aprende algumas coisas com o livro, né? Ah, sendo escritor, sendo escritora, né? A pessoa que escreve, uma linguagem mais neutra, mas sendo uma pessoa que escreve, eu sempre acho que a gente pode aprender coisas novas com livros. E nesse caso, eu aprendi o que não fazer quando você escreve uma história. Na verdade, o romance, ele é ok.
tanto que eu fiz toda uma arte para ele aqui, foi o primeiro livro que eu li esse ano. Ah, e a gente fica ali, né, naquele romance da Violet, do Xaden, o Xander, o Xaden. E ali ela é uma heroína ali meio improvável, né? Ela não parece ter o que é preciso para ser uma rider, né? Uma montadora de dragões, porque ela é muito baixinha, muito pequenininha, muito assim, tá? Então ela é vista como fraca, ela se sente fraca, né, o tempo inteiro. E todo o livro é ela passando ali pelo primeiro ano de treinamento para se tornar uma montadora, que não é o que ela queria porque ela queria ser uma pessoa que fica no acervo, né, que aprende, tipo uma historiadora ali do mundo deles, né? Tanto que é isso que ela gosta. Ela treinou a vida inteira para ser isso, e aí na hora de escolher mesmo a profissão, a mãe dela, que é general, falou: "Não, você não vai fazer isso, querida. Você tá louca? Nossa família inteira é montadora, você vai ser montadora, e eu não me importo se você vai morrer tentando, mas é isso que você vai ser." E ela tem ali um irmão morto, que ela fica muito triste por isso, porque ele morreu em batalha, mas ela herda um caderninho ali com algumas dicas de como sobreviver a esse treinamento. E aí ela vai usar, né, também do vasto conhecimento dela de batalhas para saber e mostrar também que não é apenas força, é estratégia. E é claro que ela consegue. Eu não vou dar muitos spoilers aqui dos livros, não, tá, gente? Mas é bem básico que ela consegue, senão não ia haver livro, né? Se ela não conseguisse, se ela morresse na primeira tentativa, não ia ter livro. Mas aí é interessante ver as estratégias que ela vai fazendo ali para conseguir ser uma montadora. E nesse meio, no meio disso tudo, tem esse cara que ela acha gostosíssimo. E aí, que a irmã dela já fala: "Fique longe dele." E aí é claro que ela o quê? Não consegue ficar longe dele. E aí ele quer matar ela, supostamente, e aí ela acha que ele vai matar ela em qualquer ocasião. E ele, claro que não mata, porque senão, de novo, nós não teríamos história. E aí fica nisso, né, durante as 800 páginas desse livro, que poderia facilmente ser 400 páginas, porque metade do livro é a Violet comentando o quão fraca ela é, o quão ela não consegue fazer nada, o quão de ajuda ela precisa. Então, assim, o livro para mim foi extremamente repetitivo, então foi uma lição do que não fazer quando se escreve ficção. Meu Deus. Toda hora que ela falava: "Eu não consigo", eu falava: "Chega, minha filha, a gente já entendeu." Mas foi uma maneira legal de começar o semestre, porque tinha muito tempo que eu não li uma fantasia e eu ainda não tinha lido nenhuma romantasia, né? Eu estava com muito ceticismo. Ainda estou com esse novo gênero, eu acho que é novo, mas assim, eu tentei começar a ler o romance da Sarah J. Maas, que é né, A Court of Roses, em alguma coisa. Ai, gente, eu não lembro o nome. É a mesma autora de Trono de Vidro, Trono de Vidro, uma coisa assim. Desculpa, estou errando todos os nomes dos livros. Mas tentei começar a ler Uma Corte de Rosas e Espinhos, eu acho que é isso, né? Court of Roses and. E aí, outra coisa que eu não consegui ler esse livro, porque ele me pareceu assim, muito chato no início. Não consegui ler, e aí ficou uma coisa assim, meio chata, meio arrastada, e eu não estava interessada na história, não investi na história. Mas em Quarta Asa eu fiquei investida, né? Eu fiquei querendo ver o romance e tal. E então foi interessante, foi uma boa experiência para esse tipo de gênero que eu estava assim, com muito ceticismo, muito preconceito. E eu não acredito muito nisso. Eu acho que eu quero ler histórias boas, quero ler personagens marcantes, né? Então a gente precisa estar aberto, né, a diversos gêneros. Então chegou o segundo livro, que é um livro que eu, na verdade, estava lendo para mim colocar no meu book proposal. E eu acabei gostando tanto desse livro que eu fui e ensinei esse livro na minha classe também. Então, foi um livro que eu gostei de ler, eu dei para os meus alunos lerem também.
Ele é um livro ele é um livro denso, né? Então é Beyond the Limbo Silence, da Elizabeth Nunes. E esse livro, ele é um livro que me surpreendeu muito. Ele é um pouco lento também, mas ele tem uma linguagem muito fácil, assim, por isso que eu dei para meus alunos lerem, e fala de uma viajante solo, né? Uma menina de Trinidade que vai estudar nos Estados Unidos durante os anos 60. Então, tem muita coisa histórica importante aqui nesse livro acontecendo, né? Que durante os anos 60, durante o, o, ah, o movimento de direitos civis americano. E aí ela acaba né, arrumando um namorado que é ativista do movimento negro e tal, e acaba, né, que várias coisas acontecem por causa disso. Então é um livro muito bom, eu achei muito pertinente para a minha pesquisa acadêmica, e eu li esse livro, foi o segundo livro que eu li, e assim, me surpreendeu muito, porque umas coisas que aconteceram nesse livro eu não esperava que fossem acontecer. Então ele trouxe muita coisa importante para a minha pesquisa e também com muitas coisas interessantes no sentido de, de temas que ele trouxe, como aborto, religião, colonialismo e coisas assim. Então, além disso, né, que é o tema da minha pesquisa, que é Viajantes Solos. Então, é um livro que eu estou trabalhando na minha pesquisa acadêmica. Então foi muito interessante ler a história da Sarah, foi bem legal. E depois disso eu fiquei intercalando, né, coisas mais sérias, como o Beyond the Limbo Silence, que não tem tradução no Brasil, como coisas mais leves. E aí o terceiro livro que eu li foi ah, Pimenta e Mel, da Bolu Babaloba. Babalola, desculpa, gente. Bolu Babalola. Que é Pimenta e Mel, né? Honey and Spice. Eu percebo que eu leio os livros em inglês, porque eu moro nos Estados Unidos, é muito mais fácil para mim ter os livros em inglês, né, gente? Também porque eu dou aula na universidade, e se eu for dar aula de algum livro desse, eu vou ter que ler em inglês de qualquer maneira. Esse livro eu comecei odiando, porque eu achei que ele trouxe muita coisa clichê no início, provavelmente para buscar ali um tipo de leitores, né? Que gostam, né, desses romances clichês. Eu não gosto nem de falar assim, mas é como as pessoas chamam, né, romance clichê. Que significa o quê? Que significa que o romance ele tem umas tropes literárias muito bem estabelecidas, né? Então é o inimigos a amantes, romance de conveniência, romance ali cão e gato, um pouco, apesar de que isso aqui nem chega a ser isso, é um pouco até forçado e a convivência forçada. Então tem várias tropes. Eu não estou falando que livros mais sérios, assim, eu não sei muito bem como classificar isso ainda. Mas eu não estou falando que eles não têm tropes, porque eles têm sim, tem temas que são, né, que se repetem. Porém, em livros clichês, como as pessoas falam, essas tropes, elas são muito mais na sua cara, muito mais ali na sua cara. E metade desse livro foi isso para mim, eu já estava assim, praticamente abandonando. A única razão pela qual eu não abandonei esse livro foi por causa da escrita da Bolu Babalola. A escrita dela é maravilhosa, me fascinou. Inclusive, eu até escrevi uma das dos exercícios do meu livro de exercícios para escrever um romance é sobre personificação. E eu usei a escrita da Bolu para falar sobre isso, porque ela faz umas personificações incríveis, assim, com a linguagem. Muito boa, muito bem escrito. E aí o início estava muito me irritando demais por causa de todos esses clichês desnecessários para mim, porque a história já para mim já era forte, não precisava dessas coisas na nossa cara. Porém, a partir do meio, o livro me interessou muito e ele foi ficando melhor, 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 melhor. E eu gostei bastante. Quando chegou ao final, eu já estava assim super investida. Então, é aquele tipo de coisa. Eu acho que se fosse muito ruim, eu tendo a abandonar livros, infelizmente. Não me, não é uma coisa da qual eu me orgulho. Então, eu tendo a abandonar livros se eles são chatos, assim, se eles são
Mas esse eu resolvi ir até o final, porque eu estava gostando muito da escrita dele. E eu fico feliz por eu ter ido até o final, porque foi muito bom. Foi uma ótima leitura. Nossa, eu tô indo super devagar, eu só falei de 3 livros até agora. Vamos lá. Vamos fazer uma rápida, um pouco mais rápida aqui. Eu não tenho esse livro aqui comigo agora, nesse momento, mas o livro que eu li. Ah, não, tenho sim, gente. O quarto livro foi Incidents in the Life of a Slave Girl, foi uma releitura para mim, né? Incidentes na vida de uma garota escravizada, da Harriet Jacobs, que é uma autobiografia, né, lançada em 1850 em 61, gente, desculpa, 1861, um clássico, né, da literatura escravocrata dos Estados Unidos. E foi uma releitura que eu fiz para ensinar a classe de literatura afro-americana na universidade. Então, uma ótima releitura. Eu gostei demais de reler esse livro porque eu tinha lido ele na faculdade e eu lembrava de algumas coisas já. Ainda assim, lembrava de algumas coisas, mas foi uma ótima releitura poder voltar nessa história. O quinto livro, que eu não tenho aqui, infelizmente, está no meu escritório lá da universidade, foi Voyage in the Dark, a Viagem no Escuro, da Jean Rhys, que também foi uma releitura para a minha aula de Mulheres e Literatura na universidade. E ela escreve sempre com esse olhar, né, respondendo ao colonialismo. Por exemplo, um dos mais importantes livros dela é o Grande Mar Sargasso, White Sargasso Sea, que é uma releitura ali, né, de Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e ela se foca na personagem que é descrita como Índia, a mulher louca do sótão, né, que põe fogo na casa do Rochester, em Jane Eyre. E aí ela conta a história do relacionamento do Jane Eyre, do relacionamento do Rochester com essa mulher, que é a Bertha Jones. E é um livro maravilhoso, um clássico, né, que tem vários filmes ali. E é justamente essa resposta ali ao colonialismo, né, como essa mulher é vista ali na sociedade inglesa. Então, muito das histórias delas são assim. Tanto que nesse livro é a mesma coisa, a personagem Ana é das Índias Orientais, vai para a Inglaterra, é muito baseada na vida da própria Jean Rhys, e ali ela acaba se envolvendo num romance ali com um homem mais velho, depois ela se torna prostituta, ela tem muitos problemas para se sustentar. E é muito baseado na vida da Jean Rhys mesmo. Então, um livro muito icônico, assim, no sentido de ser muito importante ali para discutir o colonialismo no Caribe. Outro livro muito importante para discutir o colonialismo no continente africano é Condições Nervosas, da Cici Dangarenga. Esse livro também foi uma releitura para mim. Eu reli porque eu estava ensinando de novo a classe, a mulher em literatura, então ele estava na minha leitura. Os alunos leram esse livro. Esse livro é um clássico. Foi o primeiro livro publicado em inglês de Zimbábue, né? Mas escrito e publicado em inglês, porque a Cici Dangarenga, ela estudou na Inglaterra, então ela considera meio que o inglês a primeira língua dela, e ela foi aprender o idioma nativo depois, assim, que ela voltou para Zimbábue. Então, esse livro conta a história da Tambozai, né? E ela é uma menina que tem a oportunidade de estudar depois que o irmão morre, então ela é a garota mais nova ali, mais velha da família. E ela ganha a oportunidade de estudar e ela vai para essa missão, onde o tio dela é o diretor. E aí tem toda uma história das missões, né, em Zimbábue, ali, como que as crianças eram alfabetizadas. E ela tem uma prima também que está sofrendo ali com diversas questões sociais e de gênero, porque ela veio, né, foi educada na Inglaterra, agora está em Zimbábue, tendo que reaprender a língua e esse tipo de coisa. Então, é um livro excelente se você quer aprender um pouco mais sobre colonialismo no continente africano. Precisa ler, né? Condições Nervosas, excelente livro. Então, o sétimo livro da lista que não está aqui comigo também. Gente, esse eu nem procurei. Olha só, já esqueci que eu tinha lido esse livro
mas eu acho que ele não está comigo. Deixa eu ver. Está comigo o livro mesmo. Mas eu li Flores para Algernon, que é uma ficção científica de Daniel Keyes, uma clássica, né, gente, de 1960. Um livro muito, muito bom, em que um experimento é feito nesse homem, né, que é considerado uma pessoa abaixo do nível de inteligência ali, né, normal, né, se é que isso existe, mas assim, no ambiente da história. E ele passa por um procedimento que ele fica absurdamente inteligente, e o mesmo experimento foi feito num rato. E aí, de repente, o rato começa a retroceder, e aí ele fica assim, eu vou retroceder também, o que que vai acontecer? E é um livro muito, muito bonito, muito triste, e eu fiquei, assim, fascinada com a maneira como a história é contada. A história é contada por entradas num diário, tipo reportes, né? Eles chamam de relatórios, né? Que o menino vai escrevendo. Gente, me fugiu o nome dele agora. Acho que eu não tenho anotado aqui. Tá vendo? Eu tenho que fazer as anotações, porque senão eu esqueço tudo. Ah, e aí ele acaba. E aí ele vai mudando a linguagem. Tipo, os primeiros relatórios dele são cheios de erros ali, né? Que ele não sabe escrever direito. E aí depois ele vai ficando super complexo. Gente, o livro é fascinante, é muito bom. Então, assim, eu não tinha lido ele ainda. É um clássico, mas eu não tinha lido. E eu gostei muito dessa leitura. Muito bom. O oitavo livro da lista foi que eu também não tenho aqui, está no meu escritório, mas eu ensinei na minha classe de literatura afro-americana e foi também uma releitura para mim, foi O Filho Nativo de Richard Wright, que também, livro maravilhoso, excelente, 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 que, tipo assim, você começa e você não quer parar de ler, né? Então, é uma narrativa viciante que retrata ali o crime de uma pessoa, né? Um jovem negro que começa a trabalhar numa casa muito, muito rica, de pessoas brancas e acidentalmente ele mata a filha, né, desse homem que deu emprego para ele na primeira noite. Gente, é assim, é fascinante ler porque você vai vendo a história assim se desenvolver e as coisas que ele faz depois você fica, meu Deus, para! O que você está fazendo? Então, assim, dá um desespero de ler. E é um livro muito importante ali que marca né, foi lançado ali durante o movimento de direitos civis americanos, e ele faz uma questão ali social, ele traz, né, essa questão social ali da pessoa né, que é o Bigger, né, que é o personagem, ele nasce, ele já, antes de alguma coisa acontecer com ele, ele já sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ele, porque essa é a realidade, né, que ele vive ali. Então, é um livro sensacional, é muito bom, e eu super recomendo, eu adoro Fio Nativo, muito, muito bom. O próximo livro, já até perdi qual que é o número 9, não sei, acho que é o 9, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu li esse livro em e-book, eu acho que é o nono livro, é 23 minutos, do Odson Souza. E foi uma leitura fascinante. Esse livro é muito, muito bom. Um rapaz negro, ele, uma noite, na noite do aniversário dele, inclusive, ele é assassinado. E aí ele acorda 23 minutos depois com a arma do lado dele. E aí ele vai em toda né, sem saber o que aconteceu com ele. Mas ele realmente está vivo de novo, e aí acontece que toda noite ele morre do mesmo jeito. Então, assim, gente, o livro te deixa fascinado desde o início, e é e tem uma crítica social, assim, que é de arrepiar, assim, na, na história, mas de uma maneira, assim, tão sutil, tão uma sutileza, gente, uma delicadeza de escrita que é lindo demais. E eu gostei muito da delicadeza da escrita do Odson Souza. Então foi muito, muito, muito bom. Muito boa leitura. Então, o próximo livro que eu li, o 10º livro, foi um livro que eu li só em audiobook também. Não tinha a cópia física nem a cópia digital do livro. Então foi só o audiobook. Foi Fangirl,
da Rainbow Rowell. E, gente, eu adorei esse livro, mas foi um livro muito engraçado, porque ele é um livro que, tipo, nada acontece. Eu falo, eu fiz vários stories no Instagram, por esse livro, né, por causa desse livro, porque é um livro assim que você lia, não acontecia nada. A personagem começou e terminou o livro do mesmo jeito, mas ainda assim a escrita da Rowell me pegou assim de um jeito. É um livro de universidade, é o tipo de livro que eu gosto, né? A universidade, aula e aqueles conflitozinhos ali. E ela era escritora de fanfiction. E uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia de ler, embora não acontecesse muita coisa no livro. Mas eu gostei muito dos personagens, gostei muito da personagem principal, me identifiquei ali com ela em alguns momentos. Então foi um livro muito, muito divertido de ler. O próximo livro foi Um Casamento Americano, An American Marriage, da Tayari Jones, que também foi uma releitura. Vocês veem que eu releio muitos livros, tá, gente? Porque quando eu vou ensinar, se já tem muito tempo que eu li o livro, eu preciso ler de novo, né? Então eu coloquei eles aqui, porque realmente foi uma leitura que eu fiz, assim, bem municiosa. Aí eu não coloco os livros que eu leio, que eu releio só uns pedacinhos, não, sabe? Se eu releio só um pedacinho, eu não coloco, não. Por exemplo, esse semestre, eu quero reler Americana, mas eu já ensinei ele no início do semestre e eu só reli algumas partes. Mas agora no segundo semestre eu vou reler ele realmente. Então, esse aqui eu tinha lido no doutorado, quando ele foi lançado em 2018. Eu estava no doutorado e eu li ele para uma aula, inclusive, que a professora deu um livro super ah, recente ali lançado, né? Então foi muito legal de ler ele bem quando ele foi lançado mesmo. E é uma história assim que você fica sem saber quem tá certo nessa história. E ninguém tá certo, são todos injustiçados nessa história, né? Então é a história de um casamento que é cortado ali porque o homem, né, é acusado injustamente, ele é inocente de ter estrupado uma mulher branca. E é claro que, né, que o sistema, né, ali prende, ele é preso e ele estava assim recém-casado. E aí o casamento deles é transpassado por essa violência institucional. E aí, gente, acontece tanta coisa que vocês têm que ler, porque você não sabe quem que tá certo, e você não sabe como que a história, não sabe nem como é que a história termina, porque você não tem nem como saber o que que você quer, tá entendendo? Como termina essa história. Então, assim, é muito, muito, muito bom. Uma ótima leitura. Os meus alunos ficaram assim, viciados. Foram os mesmos alunos que leram o Filho Nativo. Foi um ótimo curso, porque a gente leu só livro que a gente ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Muito, muito bom. Então é uma super dica aí, Um Casamento Americano, um triângulo amoroso que você fica assim, não quero que ela fique com ninguém. É nesse nível. O próximo livro, ai, gente, foi um livro maravilhoso que eu li. E ele não está aqui também. Olha só, já tinha esquecido também que eu tinha lido esse livro, que é A Última Contista, The Last Quentinista, que é um livro lindo, 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 lindo. É um livro bem assim focado para crianças ali, né, em época escolar ali, 12, 13 anos. A protagonista tem 12 anos, né, 12, 13 anos, e um meteoro está vindo para a Terra, então todo mundo que se qualifica, os pais dela se qualificam, inclusive, vão para uma nau espacial para outro planeta, e eles vão ali dormir durante séculos para até chegar no outro planeta. E aí acontece meio que uma revolta nesse 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 ambiente, nessa espaçonave, e todo mundo, né, eu não vou contar, gente, mas assim, acontece uma coisa, acontece meio que uma revolta ali, as pessoas, né, acontece meio que um culto, uma seita toma conta da nave, e aí é muito interessante, né, que quando ela acorda, ela tem que fazer umas coisas ali. Então, é muito, muito bom. E muito bonitinho também, uma escrita muito, muito fofa. E aí ela tem que restaurar as memórias ali das pessoas que estão acordando sem memórias.
E ela faz isso através das histórias, né, que a avó contava para ela. Então é uma um ótimo livro. O próximo livro foi The Seed Keeper, e ele foi um livro que foi emprestado de uma amiga da universidade para mim. A gente fica trocando, né? A gente troca ideias do que ler. E esse livro é um livro que fala sobre uma nativa americana que herda ali umas sementes, assim. E tem toda uma questão, assim, mostrando a escassez ali em que ela viveu, né? Porque ela perdeu o pai, perdeu os pais muito jovem, não conhecia a família dela, o resto da família, então ela vai para o sistema. Então, é um livro muito, muito legal, eu gostei muito. E muito bonito de se ler, assim. Então, eu gostei muito, muito desse livro também. Recomendo. Embora eu ache que esse livro não tenha tradução no Brasil. O próximo livro que eu li foi As de Espadas, né? Ace of Spades, que eu também foi outro livro que eu fiquei obcecada. Gente, que livro bom, que suspense maravilhoso. Esses dois personagens são os únicos alunos negros de uma escola de elite, e aí eles começam o terceiro ano deles recebendo diversos, bem ameaças, mas eles recebem a escola inteira recebe textos de mensagem com detalhes sórdidos da vida dele. Ai, gente, tem de tudo. Tem fita, né, tipo, pornográfica, filmagem pornográfica de um deles. Tem a, né, uns podres do que ela fez, assim, porque ela fez umas coisas também bem complicadas. Tem uns podres, assim, de coisas que ela fez. E aí você vai lendo, 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 e o negócio vai virando, gente. Igual aquele filme Get Out. Vai virando um negócio, você fica assim, não acredito que era isso. Então, assim, excelente livro, eu adorei, muito, muito bom. Eu quero muito ler livros mais assim, gente, porque foi incrível. O próximo livro que eu li foi Queenie, que eu queria muito ler já estava na minha lista há séculos, e eu ainda não assisti a série, e eu quero assistir a série agora. A Queenie é um livro pesado, mas ao mesmo tempo eu gostei muito de como ele retratou aqui a questão de relacionamentos interraciais. Me fez lembrar muito de Eva, né, que também tem um relacionamento interracial em Eva, e com diversos problemas que a gente vive quando a gente está nesse tipo de relacionamento. Então, assim, um livro muito bom, mas ao mesmo tempo muito, muito pesado, muito triste. Ele tem uma leveza, assim, eu adorei as personagens femininas que são amigas, e até a personagem a principal, ela tem muitos problemas. E eu ficava assim, Queenie, por que que você tá se submetendo a isso? Eu fiquei muito brava com ela. Mas é muito bonito ver como ela vai saindo assim desse sistema violento no qual ela se permitiu entrar e ficar, né? Então é muito bom, é um livro muito bom. O último livro que eu li antes do apenas até o fim do verão, da Abby Jimenez, foi O Namorado, de Freda McCaffin, que vai ser lançado no Brasil logo. Ele já foi lançado aqui nos Estados Unidos, está sendo traduzido, né? E vai ser lançado logo no Brasil. Esse livro foi a grande decepção desse primeiro semestre, talvez da minha vida inteira. Que eu nunca li um livro de suspense tão ruim. Gente, que livro ruim. Meu Deus. Eu quase fiz um vídeo apenas para falar desse livro aqui, do quanto ele era ruim, mas eu pensei, esse livro não vale nem o tempo da minha vida que eu vou gastar fazendo um vídeo sobre como ele é ruim. Então eu prefiro fazer um vídeo falando sobre todos os livros que eu li, porque eu li ótimos livros esse semestre, só para falar que esse daqui foi a grande decepção de todas, porque esse. Gente, imagina que quando a gente lê um suspense, pelo menos eu sou assim, quando você leu mais de dois suspenses, você sabe
que se o personagem tá muito na cara que ele é o culpado, é lógico que ele não vai ser o culpado, porque a gente sabe que vai ter um plot twist. E o único personagem, só tinha um personagem que não tinha escrito eu sou culpado em neon na testa nesse livro, durante o livro inteiro. Então, assim, ficou muito óbvio e besta e, tipo, escrita preguiçosa no fim das contas. E por fim, eu tava rindo do final, porque tava tão sem noção. Eu tô assim, mas que final ruim! E ao mesmo tempo que engraçado, né? Então, não recomendo, péssimo, 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 mas se você quer rir, talvez no final, talvez ele te ensine o que não fazer quando você está escrevendo um livro. Mas realmente, não gostei desse livro, não recomendo, muito ruim. Eu vou terminar o vídeo de hoje com o livro que eu li ontem, porque está fresquinho na minha mente. Eu terminei, né, até o fim do verão da Abby Jimenez, é a primeira vez que eu li alguma coisa da Abby Jimenez, eu já vi que ela lançou vários livros, e esse é o último lançado, e eu adorei esse livro. Ele tem vários problemas, por exemplo, ele é super heteronormativo, né? Só tem gente, só tem casal hétero. Não tem, gente, não tem tem um personagem assim que você percebe alguma coisa ali que não é hétero, mas assim, muito heteronormativo pro meu gosto, assim, eu não gosto tanto. Ele também se explica demais em alguns momentos. Isso é uma coisa que eu percebo em vários livros. Fica tudo muito na cara, esses livros mais contemporâneos de romance, principalmente. A gente não tem nem espaço para tentar entender o que é que o personagem está passando, ou por que o personagem está agindo daquele jeito. Porque a autora já fala tudo pra gente, por que o personagem está passando. E de repente uma pessoa não psicóloga está dando um diagnóstico do personagem. Então, tipo assim, desnecessário, não precisa, gente. Para que vocês estão explicando a história pra gente? Deixa a gente pensar. Então, essas coisas assim eu realmente não gosto. Também falta muita diversidade nesse livro. Um livro que se passa em Minnesota, sabe, gente? Não ter um personagem indígena. Tipo assim, é muito estranho pra mim esse tipo de coisa. Mas, enfim, muito falta de diversidade, falta de muita heteronormatividade. Todos os personagens que realmente são importantes na história são heteronormativos. E essa coisa de se explicar demais, que eu não gosto muito. Fora isso, o livro foi uma experiência de leitura muito boa. Eu me envolvi com os personagens principais. Eu me senti amiga do Justin e da Emma. Tipo assim, melhor amiga deles. Que eu estava assim, torcendo para os personagens. Eu queria saber mais, queria ler mais. Então, assim, foi uma experiência muito boa, apesar dos problemas do livro. Então, é isso, gente. Terminei aqui, né, os 17 livros que eu li nesse primeiro semestre de 2025. Depois, no final do ano, eu vou voltar com a segunda parte para falar dos livros que eu vou ler esse semestre. Hoje eu começo um livro novo. Vou até mostrar para vocês, o livro que eu vou começar hoje. Hoje eu começo A Curva do Sonho, de Ursula Le Guin. A Ursula Le Guin, né, que é a diva, eu amo ler Ursula Le Guin, já li muita coisa dela, li os 4 livros da saga de Earthsea, A Mão Esquerda da Escuridão, então, Feiticeiro de Terra-Mar, A Mão Esquerda da Escuridão, e agora eu vou ler A Curva do Sonho. Já li vários contos dela também. Então, a Ursula Le Guin é uma diva da ficção especulativa. Se você ainda não leu, e se você ama ficção especulativa e não conhece Ursula Le Guin, alguma coisa está errada na sua vida. Então, recomendo demais, tá, gente? E eu estou muito ansiosa para começar a ler esse livro, e vai ser hoje. E é isso, gente. Obrigada por assistirem ao Leia Comigo, e eu espero aí que vocês tenham tido algumas boas indicações de leitura e também do que não ler. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo. Tchauzinho.